Antropologia, doutrina do homem. Nós vamos estudar hoje o homem do ponto de vista bíblico, corpo, alma e espírito. O que é antropologia? O que é alma? O que é espírito? O que é o corpo? Quantas partes está dividido o homem? Tudo isso nós vamos aprender nesse livro, na aula 1. Tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Eu sou o pastor Josiel Saraiva e nós vamos aprender sobre Adão. Como foi a criação de Adão no Éden? Quantas partes é dividido o homem? Quantas partes a ciência divide o homem? O que é o homem do ponto de vista filosófico, do ponto de vista teológico, do ponto de vista da sociedade? Então, nessa aula nós vamos aprender tudo sobre antropologia, aula 1. Se você tem esse livro em casa, você abre na lição 1. Se você não tem, você vai adquirir esse livro comigo, tá bom? Me chama no WhatsApp. Nós temos o curso básico, médio e bacharel. Curso básico, 20 livros. Curso bacharel, 40 livros, tá bom? Vamos para a aula. O que significa a palavra antropologia? Antropologia, doutrina do homem. A palavra antropo, do grego, é homem. Logia, estudo. Antropologia, doutrina ou estudo do homem. A palavra antropo quer dizer homem, da linguagem grega. Deixa eu só relembrar vocês que nas aulas passadas eu falei. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica. Novo Testamento foi escrito na língua grega. E a palavra homem aparece no Novo Testamento, que quer dizer antropo, do grego. Do grego, a palavra homem, a pronúncia é antropo. É igual eu sempre falo para os alunos. Theos, gnoskio, tan, antropo. O que significa isso na linguagem grega? Deus conhece o homem. Theos, gnoskio, tan, antropo. Deus conhece o homem, da língua grega do Novo Testamento. Então nós vamos aprender nessa aula tudo sobre o homem. Como foi a criação do homem, como que Deus criou Adão, o que é corpo, o que é alma, o que é espírito. E também nas aulas futuras, nós vamos ver sobre para onde vai o espírito após a morte, para onde vai a alma, o que é espírito. Tudo isso nós vamos aprender nessa matéria de antropologia, tá bom? Então vocês já aprenderam, antropologia significa doutrina ou estudo do homem. Olha o que nós vamos aprender nesse livro aqui, ó. O que é antropologia, o que é antropologia cultural, a origem do homem, o homem é a imagem de Deus, a teoria da evolução, o que a Bíblia diz sobre o homem, a duração da vida do homem, a origem da coloração da pele do homem, o coração do homem, uma máquina incrível, a tricotomia do homem, corpo, alma e espírito, o que são, o que é o corpo, o que é a alma, o que é o espírito, qual a diferença entre alma e espírito, o que acontece com o espírito e a alma após a morte, a depressão do homem, o homem social, o homem natural e o homem carnal e também o homem espiritual. Tudo isso nós vamos ver nesse livro. Em Salmos 84, 8, versículo 4, presta atenção. Salmo capítulo 8, versículo 4, está dizendo, quem é o homem? Quem é o homem do ponto de vista bíblico? O que a Bíblia fala sobre o homem? Somente Deus pode verdadeiramente revelar quem é o homem. E a Bíblia revela os aspectos do homem. Disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Mas em que área? Que aspecto? Aspecto físico? O homem tem orelha, Deus tem orelha.
O homem tem cabelo, Deus tem cabelo. O homem tem nariz, Deus tem nariz. É no aspecto físico ou no aspecto figurativo, simbólico? Porque na Bíblia tem 3 tipos de linguagem: literal, simbólico e figurado. 80% da Bíblia é literal, só 20% é simbólico. No livro de Apocalipse é o inverso: 80% é simbólico, só 20% é literal. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem, ele queria dizer no aspecto físico ou espiritual, simbólico, figurativo? Nós vamos ver nessa aula. O que é antropologia? A antropologia social é o estudo do homem do ponto de vista da sociedade. O homem, ele é 3 áreas: espiritual, psicológico, biológico e sociológico. Foi Jesus quem falou sobre o homem. Lembra? Que Deus cuida do homem em 3 partes, 4 partes. Jesus falou, não andeis ansiosos. É o homem do ponto de vista psicológico. Que comeremos e beberemos? O homem do ponto de vista biológico. Que vestiremos? O homem do ponto de vista sociológico. Mas buscai primeiro o reino de Deus. O homem do ponto de vista espiritual. Então Deus trata o homem em 4 mundos. Deus trata o homem em 4 mundos. Anota isso que eu estou falando, que é muito importante. Deus trata o homem em 4 mundos. Foi Jesus quem disse, não andeis ansiosos, que comeremos e beberemos, que vestiremos, mas buscai primeiro o reino de Deus. Não andeis ansiosos, é Deus tratando com o homem do mundo psicológico. Que comeremos e beberemos, Deus tratando o homem do ponto de vista biológico. Que vestiremos, Deus tratando o homem do ponto de vista sociológico. Mas buscai o reino de Deus e a sua justiça. O homem na sua área espiritual. Deus tratou Israel em 4 mundos. Mundo psicológico. Moisés, façam festas. Mundo sociológico. Divide o povo em tribo e em príncipe. Mundo biológico. Eu vou mandar pão e carne do céu. Mundo espiritual, coluna de fumaça, coluna de nuvem de dia e coluna de fogo de noite. Mundo espiritual. Então Deus trata o homem em 4 mundos: mundo psicológico, mundo biológico, mundo sociológico e mundo espiritual. Anotaram aí? Para estudar o homem, tem que estudar em vários segmentos. A área bíblica, teológica, antropologia teológica, antropologia cultural e a medicina. E tem outras áreas da ciência do homem. O homem é estudado em várias faculdades: psicologia, filosofia, medicina, antropologia bíblica, antropologia cultural. Entendeu? Antropologia nos grandes temas. Deus vê o homem assim, ó, espírito, alma e corpo. Para Deus é diferente. Se vocês for ver aqui que Paulo fala, contaminai-vos de toda imundície no vosso espírito, alma e corpo. Observe que Deus trata o homem primeiro como espírito. Paulo fala, purificai-vos de toda imundícia no vosso espírito. Olha só, primeiro o espírito, alma e corpo. Para Deus o corpo é o último, porque para Deus o corpo humano vai voltar ao pó. Aí a alma e o espírito vai para Deus. E depois eu vou falar sobre o que acontece com o espírito do homem justo e do espírito do homem injusto, para onde vai. Agora, humanamente, nós dizemos assim, ó, o homem é um ser tricômo, corpo, alma e espírito. Primeiro Deus vê o espiritual, porque para Deus o espiritual precede o material. Até porque aqui em Gênesis capítulo 1 e versículo 1 está dizendo, no princípio que Deus criou os céus e depois a terra. Primeiro o espiritual, depois o material.
Lê bem. No princípio criou Deus os céus, o espiritual, e a terra, o material. Lembrando disso aqui, eu sempre falo para meus alunos, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus, é linguagem hebraica, tá? Eu estou falando na língua hebraica. Fala comigo, vai, todo mundo que está aí comigo. Bereshit bara Elohim. Isso. Você falou na língua hebraica. No princípio criou Deus. Bereshit é no princípio. Bara é criou. Elohim é Deus. Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Os céus, ou seja, o espiritual primeiro. E depois a terra, o material em segundo plano. Quando o profeta Samuel vai até a casa de Jessé, o pai de Davi, Deus repreende o profeta e falou: você está vendo o material, eu vejo o espiritual. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida aí, meu irmão? Se tiver, comente aí. Antropologia cultural é o estudo do homem do ponto de vista da cultura. Sociologia também é uma doutrina do homem. Antropologia é o estudo do homem, mas a antropologia ela tem dois segmentos. Antropologia cultural, que é o estudo do homem do ponto de vista da cultura, e antropologia bíblica, que é o homem do ponto de vista bíblico. Na antropologia cultural, aí vai tratar sobre etnia, povos, coloração da pele. E a antropologia bíblica vai tratar o homem no segmento de corpo, alma e espírito, ou espírito, alma e corpo. A origem do homem. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. De que modo o homem foi criado? Gênesis 1:26. Gênesis 2:7. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, não no aspecto físico, no aspecto moral. Eu domino o céu, você vai dominar a terra. Eu sou imortal, você não vai morrer depois que o corpo partir. Eu domino em cima, você domina embaixo. Eu tenho um caráter, você também tem caráter. Você é um ser racional, eu também sou racional. Os animais são irracionais. Então, quando Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Deus queria dizer nesse aspecto, racional, inteligência, espiritual, dominador, que eu domino no céu, você vai dominar na terra. Eu tenho um espírito, você tem um espírito, diferente dos animais. Você vai dominar os animais. Então, nesse aspecto, Deus falou imagem e semelhança. Não no aspecto físico, nariz. Deus fez o homem com nariz. Será que Deus tem nariz? Deus deu orelha para o homem. Será que Deus precisa de orelha? Deus deu cabelo para o homem. Será que Deus tem cabelo? Não. Como é Deus? Eu já falei em outra aula sobre isso aqui, ó. Deus é teologia, essa matéria aqui, ó. Quem é Deus? É esse livro, ó. Teologia. Quem é Deus? Lá eu explico melhor, pessoal. O jeito, a forma de Deus. Deus é espírito. Deus é luz. Deus não tem uma forma física. A Bíblia não aponta a forma física do corpo de Deus. Jesus nasceu de homem, morreu e ressuscitou. O corpo de Jesus, nós sabemos que é a forma de um homem lá no céu. E Deus? Será que Deus tem orelha, nariz, venta, como diz o Maranhão? Eu sou maranhense. Ela diz venta, nariz, orelha, dente. Será que Deus precisa de ouvido para ouvir? Ou ele só no pensamento já sabe? Então nós não sabemos a forma física de Deus. A Bíblia diz só que Deus é luz e espírito. Então quando Deus cria Adão, imagem e sua semelhança, não no sentido físico,
Porque o homem não é luz, o homem não é espírito, o homem é corpo. Ele tem a alma e o espírito. Para criar o homem, Deus juntou o material com o espiritual. Aí fica a palavra homem. Homem é um derivado da palavra espiritual com material. Juntou o material com o espiritual, deu homem. Homem é meio espiritual e meio material. Homem. Já os anjos e Deus é totalmente espiritual. Já os animais são totalmente materiais. Mas o homem não. Deus pegou o espiritual com o material e fez o homem. Deus pegou o pó da terra, fez o homem do barro, soprou em suas narinas o espiritual. Aquele sopro que Deus soprou, Adão, a partir de hoje você tem um espírito. Deus colocou dentro do barro o espírito do homem e a alma. Nas aulas futuras eu vou falar o que é corpo. O corpo é a matéria. O que é a alma e o espírito? A alma é o centro das adorações, o centro das emoções. Tô alegre, tô triste, tô contente, tô amando, tô odiando, é a alma. E o espírito é o centro da adoração. Quero ir para a igreja, quero adorar a Deus, quero ler a Bíblia, quero jejuar. É o espírito. O corpo se comunica com esse mundo. Com a alma eu tenho consciência de mim mesmo. E com o meu espírito eu tenho conhecimento de Deus. Entendeu? Então, quando Deus diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, não no aspecto físico, mas no aspecto espiritual, moral, intelectual. Tá bom? Você quer saber mais? Precisa adquirir esse livro, pessoal. Tudo que eu estou falando está aqui. Mas está aqui no versículo, capítulo. Você tem que comprar esse livro para entender melhor. Ó. Faz referência aí, ó. Tudo que eu estou citando está aqui, ó. Referência, tá bom? O que não é o homem? Não é resultado evolutivo de formas inferiores da vida. Já viu sobre a teoria da evolução? O homem veio do macaco. Isso é mito. O homem veio de Deus, está adorando a Deus para voltar para Deus. Tem uma grande pergunta da filosofia. Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? Olha só a pergunta da filosofia. Quem é o homem? De onde ele veio e para onde ele vai? E a Bíblia responde. Quem é o homem? Imagem e semelhança de Deus, criado por Deus. De onde ele veio? De Deus. Para onde ele vai? Para Deus. Entendeu? Quem é o homem? É uma criatura, imagem e semelhança, criada por Deus, em corpo, alma e espírito. E quem criou o homem? De onde ele veio? De Deus. Para onde o homem está indo? Para o céu, caminho e a casa de Deus. Então o homem não é produto da teoria da evolução, que o homem veio do macaco. Charles Darwin, né, que fala. Porque todas as espécies veio de uma só espécie, de uma só vida, de uma só bactéria, de um só ser vivo, de um organismo, micro-organismo, nasceu todos os animais, todos os peixes, o homem veio dos animais, o homem surgiu do macaco. Isso é mito. O cara dizer que o homem veio do macaco, ele está desfazendo a criação de Deus. Então o homem não é produto da evolução. Nós não somos evolucionistas, nós somos criacionistas. Presta atenção, tem evolucionista e criacionista. A teoria da evolução diz que o homem veio do macaco. O criacionismo diz que Deus criou o homem. A Bíblia é criacionista. Eu sou criacionista. Deus criou o homem. Agora o homem veio do macaco. Nós não somos evolucionistas. Teoria da evolução. Não. O homem não é meramente biológico, psicológico do nada, mas resta depois da morte. O homem não é simplesmente um corpo. Ele tem a alma e o espírito. Quem é realmente o homem? É uma criação especial de Deus,
criado no sexto dia, formado de tricotomia, corpo, alma e espírito. A imagem de Deus, aqui eu já falei, façamos o homem à nossa imagem. As referências, pessoal, tá aqui, ó. Tá? Tudo isso aqui é referência, ó. Você precisa ter esse livro na mão para você pegar cada capítulo, cada versículo e acompanhar aqui na Bíblia, tá bom? Por isso que eu sempre falo, você precisa ter esses livros na minha mão. Professor, como é que eu faço? Você vai me chamar no WhatsApp e dizer: professor, eu quero comprar os livros de teologia. Aí eu te respondo, tá bom? Então, o homem é uma constituição tríplice de corpo, alma e espírito. O homem ele tem um domínio sobre a terra. Deus diz: domine sobre a terra. Deus deu ao homem a imortalidade. O corpo morre, mas a alma e o espírito não. Na aula futura eu vou falar, mas eu vou adiantar aqui. O que acontece, é uma grande pergunta que muitos alunos me falam. O que acontece com o espírito e a alma após a morte? Para onde vai o espírito do justo após a morte? Um crente morreu hoje, para onde vai? Uma pessoa não crente morreu hoje, para onde vai? Vou responder agora. Deixa eu só ler aqui, ó. O homem foi criado em corpo, alma e espírito, e depois ele caiu no pecado. Vamos lá, eu vou responder essas perguntas de vocês. Primeiro, para onde vai o espírito do homem sem Deus? Para o Seol Hades, chamado de inferno. O que é inferno? Lugar intermediário dos mortos. É uma prisão provisória para esperar o juízo final, para depois do juízo final ir para a condenação eterna, chamada Lago de Fogo ou Geena. Então, uma pessoa sem Deus morreu hoje, para onde vai? Para o inferno. Direto para o inferno? Direto. Depois Deus tira ele do inferno, leva ele para o juízo final, para ele ser condenado eternamente no lago de fogo. Lembra que Jesus falou em Mateus? Apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. Apartai-vos de mim para o lago de fogo. Todos que estão, todos os anjos e demônios e os não crentes vão para o lago de fogo. Mas hoje as pessoas não sem Deus morrem e vai para o inferno. E os que têm Deus, que aceitaram Jesus como Salvador, os crentes vão para onde? Terceiro céu, paraíso, direto para o céu. Tem 3 céus, Aurano, Messorâneo e Eporâneo. Céu inferior, céu intermediário e céu superior. Céu inferior é as nuvens. Céu intermediário, o sistema do universo. Céu superior, morada de Deus. Paulo registra só 3 céus. Tem gente que já tem 7 céus. Não. Paulo fala, eu fui arrebatado até o 3º céu. Se Paulo, o doutor da Bíblia, o doutor da igreja primitiva, só foi até o 3º, porque só tem 3, não tem 7. 7 céus. Não existe, é 3. Aurano, Messorâneo e Eporâneo. Céu das nuvens, céu, sistema do universo, e o céu, morada de Deus. Morreu um justo, para onde vai hoje? Direto para o céu, 3º céu, morada de Deus. E o que acontece com o homem após a morte? O corpo volta à terra, a terra vai comer o corpo, vai enterrar e vai voltar a ser pó, como diz a Bíblia. Adão, tu és pó, e ao pó tornará. E o espírito e a morte? O espírito e a alma, para onde vai? O espírito e a alma é assim, o homem morre, foi sepultado. A alma e o espírito se juntam e formam um corpo só. Se é de Deus, sobe. Se não é, desce para o inferno. Eu vou repetir, preste atenção. Morreu o homem agora, enterra. O corpo volta ao pó. E o espírito e a alma se juntam. Eles se entrelaçam entre si, formam um corpo só.
Se é de Deus, se é um homem justo, fiel, aceitou Jesus, vai direto para o terceiro céu, paraíso de Deus. E se ele é um ímpio, morreu, é sepultado, a alma e o espírito se juntam, formam um corpo só e desce para o inferno. Ah, professor, mas a Bíblia diz que o espírito volta a Deus. De todos não, do homem justo. Quando a Bíblia diz o espírito volta a Deus, onde é que está escrito? Eclesiastes capítulo 12. E o que Eclesiastes capítulo 12 fala? Lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que venha um mau dia e tal. Deus vem descrevendo ali no capítulo 12 o homem justo. Aí diz, o espírito volta a Deus. O espírito do homem justo. Ali não está falando de todo espírito. A Bíblia não diz assim, todo espírito volta a Deus. Não. A Bíblia diz, o espírito do homem justo volta a Deus. Está lá escrito. O capítulo 12 de Eclesiastes está falando de um homem justo. O espírito do homem justo volta a Deus. O espírito do homem não justo desce para o inferno. Tá bom, pessoal? Na próxima aula nós vamos aprender... Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal. Vamos aprender tudo sobre a teoria da evolução. Que o homem não veio do macaco, que o homem não veio da origem dos animais, que a teoria de Charles Darwin estava errado. Tudo isso aqui, ó, teoria da evolução. Nós vamos aprender o que mais na aula que vem. O que é o homem segundo a Bíblia? Adão. Por que os homens viviam tanto no tempo de Adão, quase 1000 anos? Metusalém viveu 969 anos. Por que esses homens viviam quase 1000 anos? E hoje é 50, 60, 70, o homem já está morrendo. Por que os homens viviam quase 1000 anos e hoje vive menos de 100? Tá bom? Eu vou explicar na aula que vem. Se inscreva no canal, ative o sininho para você não perder as próximas aulas e compartilha essa videoaula, esse canal com teus grupos, com os teus amigos. Olha, tem uma aula de teologia de graça, tá bom? Pessoal, eu vou te lembrar. Eu tenho curso de teologia. 20 livros é o básico, 40 é o bacharel. Vem diploma, carteirinha, histórico, credencial. Temos anel, temos o curso de mestrado. Se você quiser se formar comigo, depois que já se formaram, vocês que se formaram, vocês podem abrir um núcleo teológico, uma extensão aí na sua igreja. Eu mando esses livros para sua casa, você entrega para os irmãos, dá aula uma vez por semana. Ou quem queira abrir uma própria escola, nós temos franquia. Quem quer abrir uma extensão, me chama no WhatsApp. Quem quer abrir uma escola própria, me chama no WhatsApp. Quem quer comprar os livros, olha aí, pessoal, esses livros aqui, ó. Teologia, Cristologia, já eu vou mostrar para vocês. Ó, 20 livros é o curso básico. Ah, pastor, ele tem anel? Tem, ó, anel aqui, ó. Tem anel fino e anel grosso, ó. Bom, pessoal, que Deus abençoe, um abraço. Agora eu vou mostrar para vocês aqui as matérias. E eu estou aqui na escola, ó. Olha lá, pessoal, ó. Aquele prédio grande. Ali é o centro de São Paulo, a escola, o escritório é lá em cima. E aqui é a entrada. Vou mostrar para vocês as matérias. Olha lá, o currículo do curso teológico. Teologia, Cristologia, ó. Angelologia, Antropologia. Esses 5 aqui, ó. Eu estou ministrando esse livro número 5, Antropologia, depois Ramatiologia, depois Soteriologia, Antigo Testamento, Novo Testamento, Geografia, ó, Heresiologia, Evangelismo, Missiologia, Eclesiologia, Arqueologia, Educação Cristã, Método para Estudo da Bíblia, Homilética, Hermenêutica e Escatologia. Esse aqui é o básico. O básico é esses 20. O médio até o 30 e até o 40 é o bacharel, tá bom? Shalom Adonai. Que Deus te abençoe. Um abraço.